Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos agora falar sobre poder regulamentar, que também tem a sua importância em provas. É importante a gente conhecer aqui o conceito geral aqui de poder regulamentar e também que a gente saiba identificar cada uma das situações em que a administração manifesta o seu poder regulamentar, em algumas situações também o poder normativo, tá? A gente vai ver as várias figuras por meio das quais é manifestado aqui este poder. Mas antes disso, pessoal, venham aqui comigo na tela. Gostaria de traçar aqui com vocês, né, a título de introdução, um pequeno conceito, tá? Que ele é base, ele é chave para a gente compreender e entender bem o que vem pela frente, tá bem? Olha só, se a gente estuda, né, os atos normativos de um modo geral, tá? Ou a função normatizadora do Estado como um todo, o que a gente pode perceber? Né? Que a gente tem basicamente algumas espécies aqui de atos normativos, mas eu quero focar aqui com vocês em duas delas, tá bem? Nós vamos tratar inicialmente dos chamados atos normativos originários, também chamados de primários. Tá bem? E nós vamos ver que eles não se confundem com os atos derivados ou secundários. Bem, isso aqui é chave para que a gente possa conhecer bem o poder regulamentar. É o seguinte, pessoal. Pense aí em uma pirâmide normativa, tá? Pense aí numa pirâmide normativa, aquela pirâmide que a gente estuda lá no direito constitucional, do Hans Kelsen. Né? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem lá no topo da pirâmide a Constituição Federal, também. Vamos até aumentar aqui, ó. A gente tem lá no topo da pirâmide a Constituição Federal, tá legal? E logo abaixo da Constituição Federal, nós temos os chamados atos normativos primários, tá bem? Atos normativos primários, né? Vamos colocar assim, primários. Beleza? Por que eles são chamados de primários? Porque o fundamento de validade desses atos normativos, ele é buscado diretamente na Constituição Federal. Tá legal? E o que vai acontecer? Se eles buscam seu fundamento diretamente na Constituição Federal, estes atos normativos primários ou originários, eles possuem aqui uma habilidade muito grande que os distingue dos demais, que é a capacidade de inovar o ordenamento jurídico. Legal? Como assim, Daudi? Inovar o ordenamento jurídico. O que significa isso? Inovar o ordenamento jurídico, amigos, nada mais é do que criar direitos, estabelecer deveres, estabelecer obrigações. Legal? Então a gente está falando aqui de um ato normativo que ele tem a capacidade tal que ele consegue criar direitos para as pessoas, ele consegue estabelecer uma série de deveres e sujeições para as pessoas em geral. Tá bem? É isto que qualifica, né, que faz com que este ato seja considerado um ato tal que é capaz de inovar o ordenamento jurídico. Tá legal? E como exemplo, né, qual que é o principal exemplo aqui destes atos normativos primários? Amigos, são as leis. Tá bem? São as leis. Bacana? Então, a lei, esta sim, pode inovar o ordenamento jurídico, criar lei, estabelecer obrigação. Ela efetivamente inova o ordenamento. Por outro lado, nós temos os atos normativos secundários ou derivados. E eles estarão aqui, ó. Eles estarão aqui na nossa pirâmide normativa. Tá legal? Eles ficam hierarquicamente abaixo dos primários. E fato é que eles não vão buscar o seu fundamento de validade no texto constitucional. Eles vão buscar seu fundamento de validade nos atos primários. Beleza? Então, amigos, como regra geral, os atos derivados ou secundários, eles não inovam o ordenamento jurídico. Eles se limitam a detalhar, explicitar, especificar um conteúdo pré-existente.
um direito pré-existente, um dever pré-existente, tá legal? Um dever que foi criado por meio de um ato primário. Adalde, então quer dizer que os atos secundários, eles apenas detalham regras constantes de atos normativos primários, eles não podem inovar o ordenamento jurídico? É isso aí. Tá? Vamos colocar aqui entre parênteses, não inovam o ordenamento como regra geral. Legal? Não tem essa prerrogativa de inovar o ordenamento jurídico. E o exemplo clássico aqui de ato derivado ou ato secundário, tá? São os decretos, tá bem? São os decretos. Imagine aí, a gente vai trazer aqui um exemplo prático para vocês, tá? Há algum tempo surgiu a Lei de Acesso à Informação. Legal? Surgiu lá a Lei de Acesso à Informação, né? É uma lei, é um ato normativo primário, e essa lei, amigos, ela cria uma série de direitos para os cidadãos. Né? Pedido de acesso à informação, resposta a recurso em tantos dias, enfim. E criou, de outro lado, uma série de deveres, tá? Para as instituições públicas. Então, essa lei de acesso à informação, ela efetivamente inovou o ordenamento jurídico, ela trouxe conteúdo novo, fundamentando-se, buscando seu fundamento de validade, um dispositivo constitucional. Tá legal? Pouco tempo depois, surgiu um decreto, tá? Um decreto que o fundamento de validade do decreto, ele não foi lá na Constituição Federal, ele foi apenas no texto da lei. E ele foi detalhar ali alguns conteúdos da lei, né? Dizer o que dava para prorrogar, o que não dava, né? Quais as autoridades ali que atuavam em determinadas situações. Então, o decreto, né, esse ato derivado, esse ato secundário, ele é capaz de entrar nos detalhes, é legal? Nos pormenores daquela lei que havia sido editada anteriormente. E neste caso, né, percebam, o decreto ele não tem essa força para inovar o ordenamento jurídico, ele detalha, especifica, pormenoriza conteúdo legal pré-existente. Tá bem? Olha só, pessoal. Imagine aí, né? Você já consegue perceber, mas em regra, tá? Em regra, os atos normativos da administração pública, estes que serão editados com base no poder regulamentar, em regra, pessoal, tradicionalmente, eles são situados aqui, tá? Em regra, eles são atos derivados, atos secundários, atos que, portanto, não podem inovar o ordenamento jurídico. Tá bem? Assim, é importante a gente trazer aqui um último detalhe, que é o seguinte. Apesar destes atos derivados, secundários, não inovarem o ordenamento jurídico, eles não podem criar novos direitos, eles não podem estabelecer novas obrigações, eles podem criar as chamadas obrigações subsidiárias ou acessórias. Tá? Se a gente vai lá, por exemplo, no livro do Carvalho Filho, né, isso aqui já caiu em prova, a gente vai perceber em muitos casos, não é que o decreto vai lá e cria uma obrigação nova. A obrigação já existe no conteúdo da lei, mas depende ali de algumas atividades, de algumas atuações acessórias aos particulares. Tá? Então vai trazer ali algumas obrigações acessórias, né? Que são atreladas à obrigação principal criada por meio da lei, e estas acessórias, estas sim, podem ser criadas, né? Entende-se que elas podem ser criadas por meio dos atos normativos derivados secundários, tá bem? Outra distinção importante, tá? É a seguinte. Olha só, pessoal. Em muitos casos, né, a gente vai ver aí atos normativos, né? Outro recorte que nós podemos fazer aí de atos normativos é o seguinte. Em algumas situações, os atos normativos, eles são editados pela administração pública e eles irão provocar apenas efeitos internos. Irão provocar efeitos apenas àqueles sujeitos à subordinação, às relações de subordinação dentro dos quadros da administração. Tá legal? Então são atos normativos
que irão obrigar aqueles que são subordinados à autoridade que expediu aquele ato. Bacana? Em outras situações, nós veremos, serão editados atos normativos que buscarão restringir, irão buscar criar restrições e condições para que particulares exerçam direitos, né, pratiquem ali determinadas atividades, tá bem? E aí nós teremos atos normativos com efeitos externos à administração, legal? O foco deste aqui, né, não são servidores públicos, são particulares, tá? E por isso eles são chamados de atos normativos que geram efeitos externos. Acabam se contrapondo ali aos atos que se fundamentam nas relações de subordinação. E além disso, pessoal, nós teremos ali várias outras situações, tá? Que nós estudaremos essas outras situações aqui nesse bloco, como, por exemplo, aquelas situações em que simplesmente o poder público, né, edita ali um ato normativo para assegurar ou viabilizar, garantir a fiel execução da lei. Tá bem? A fiel execução da lei. E muitas vezes cai uma questão de prova para você se manifestar, né, sobre qual dos poderes foi exteriorizado ali naquela situação, tá bem? O que você tem que observar? Olha só, em todos esses casos, nós estaremos falando da edição de atos normativos, né, com conteúdo geral, impessoal e abstrato. Mas é o seguinte, nesse primeiro caso aqui, o ato normativo, ele é editado por uma autoridade, tá? E a questão vai dizer isso claramente, por uma autoridade, e vai dizer que aquele ato obriga apenas os agentes públicos, efeitos internos, agentes públicos subordinados àquela autoridade. Então, nessa situação, diretamente, né, de maneira mais direta, haverá a expressão do poder hierárquico. Tá legal? Do poder hierárquico. Então, a gente tem que perceber, né, qual é a situação específica mencionada ali no texto da questão. Tá bem? Por outro lado, se é falado na questão de prova que nós estamos diante de um ato normativo que busca criar condições, restrições a que particulares exerçam direitos, né, utilizem ali bens públicos ou particulares. Opa, restrição, condição para exercer direito por particulares. Isso decorre de maneira mais direta do poder de polícia. Tá bem? Do poder de polícia que nós detalharemos mais adiante, né? E, enfim, há várias outras situações. O que eu quero destacar aqui para vocês é que, tradicionalmente, tá, a manifestação mais clássica do poder regulamentar, que é o que nós estudaremos aqui, é na expedição de atos que buscam assegurar, detalhar o conteúdo de uma lei e garantir ali a sua fiel execução, tá bem? Então é aqui que iria se inserir o poder regulamentar clássico que nós comentaremos aqui no início desse bloco. Tá bem? Então, apenas para você perceber que, né, não é porque é ato normativo que será sempre o poder normativo ou o poder regulamentar. Tá? Você tem que perceber ali quem é alcançado, qual que é a situação, com base em que se manifesta aquilo, né? Se é com base na hierarquia, poder hierárquico, se aquilo é manifestado para justamente viabilizar ali o interesse da coletividade, restringindo e condicionando a atuação à liberdade individual, surge o poder de polícia, tá bem? E aí, né, o que nós estudaremos aqui nesse bloco são justamente as várias manifestações do poder regulamentar. Tá bem, Ana? Tá bem? Então, esses dois recortes, tá? Atos normativos primários e secundários, atenção, uns inovam ordenamento jurídico, outros não. E, a depender aqui da situação em que o ato normativo é manifestado, nós estaremos diante do poder normativo, regulamentar ou de outros poderes. Bacana? Muito bem, pessoal. Agora, olha só. Aqui comigo na tela para a gente trazer aqui outras considerações iniciais. A gente está falando aqui, meus amigos, sobre poder regulamentar, sobre atuação normatizadora da administração. Tá legal? Não é o legislativo aqui,
tá? Não é o legislativo editando lei, editando emenda constitucional, não, pessoal. Aqui é uma competência normativa da administração pública. No exercício, não da função legiferante, mas no exercício da função administrativa. Tá bem? Para que o poder público consiga gerir os seus recursos, né, e efetivamente exercer a função administrativa, ele irá depender, né, da edição de alguns atos normativos. Legal? Em regra, meus amigos, quando a gente fala em poder regulamentar, nós estamos falando em um poder que é privativo do chefe do executivo. Tá bem? Estamos falando em algo que é privativo, é uma prerrogativa do presidente da República, do governador, do prefeito, tá? Em regra, né, classicamente, o poder regulamentar, ele se manifesta por meio da edição de decretos. Tá legal? Então, expediu ali um decreto, né, naquele nosso exemplo. O decreto que regulamentou a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Opa, manifestação do poder regulamentar. Chefe do Executivo manifestando essa competência normativa da administração por meio de decreto. Bacana? Lembrando, em regra, os atos normativos da administração pública, eles não inovam o ordenamento jurídico, porque eles são chamados de secundários ou derivados, né? Buscando seu fundamento de validade em uma lei e, portanto, não criando novos direitos e novas obrigações. Tá legal? Muito bem, pessoal. Agora, a título de aprofundamento, é importante que a gente saiba distinguir, né, o poder regulamentar do poder normativo. Tá? E aqui, né, não tem outra forma, nós vamos ter que diferenciar aqui o livro, né, ou o estudioso do direito administrativo. Tá? Por quê? Para a parte da doutrina, uma corrente da doutrina diz que poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. Tá? Então, muitos doutrinadores utilizam ali essas expressões de maneira indistinta, como sinônimas uma da outra. Tá? Mas uma parcela da doutrina, como, por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que são coisas distintas, tá bem? E ela diz que poder normativo é algo mais amplo, tá? Seria ali um grande gênero, do qual o poder regulamentar seria uma espécie. Tá? E ela diz lá, por exemplo, o presidente da República, o governador, expedindo um decreto, bacana, aquilo é poder regulamentar. Agora, se a gente tem lá, por exemplo, a Receita Federal, a gente pega lá o secretário da Receita Federal, e ele vai lá e expede, por exemplo, uma instrução normativa, tá? Para instruir você a preencher o seu imposto de renda. Tá? Instrução normativa sobre o imposto de renda. Poxa, Daldi, a autoridade que expediu aquele ato não foi o presidente da República. Aquilo não veio na forma de um decreto. Legal. Então não é poder regulamentar, segundo Di Pietro. Aquilo seria exemplo de poder normativo não regulamentar. Tá legal? Então essa é a parcela, né, a fração da nossa doutrina que distingue aí essas duas expressões, tá? E é importante, né, que a gente conheça essas duas correntes. Vez ou outra cai em prova uma acepção mais indistinta, né, de normativo e regulamentar, vez ou outra cai ali essa distinção. Tá? Então, regulamentar é aquilo mais clássico, aquela competência normativa do chefe do executivo para expedir decretos. Tá legal? Já poder normativo, para parte da doutrina, consiste na competência normativa de outras autoridades, de outros órgãos, justamente para expedir esses atos de caráter geral e abstrato. Beleza? Olha só, já tem questão de prova aqui sobre esse trecho. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e, por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido das leis já existentes. Tá? Isso aqui, pessoal, está errado. Tá bem? Porque a gente acabou de ver o poder regulamentar, tradicionalmente,
em regra, né? Olha o iniciozinho aqui da palavra, da assertiva. Em regra, ele não é originário, ele não inova. Ao contrário, ele é secundário, tá? Ele é derivado. Então, em regra, ele se limita, sim, a explicitar, né? Detalhar, especificar direitos e obrigações já existentes. Beleza? Muito bem, pessoal. Estudado aí esse conceito geral, né? E esses recortes aí sobre atos normativos, agora é importante que a gente comece a estudar as principais expressões, as principais figuras aí do poder normativo, tá bem? E aqui nós estudaremos, nesta aula, os decretos regulamentares, tá? Os decretos regulamentares são a expressão mais tradicional, mais clássica do poder regulamentar. É por meio deles que o chefe do executivo vai especificar o conteúdo da lei para lhe permitir a fiel execução. Tá legal? Estes aqui estão mencionados lá no artigo 84, quarto da Constituição, tá? Então surgiu lá a Lei de Acesso à Informação, de novo. Na sequência veio o decreto regulamentador da lei, beleza? Fundamento 84, quarto da Constituição. Belezinha? Muito bem. Ao lado dele, nós temos os chamados decretos autônomos. Tá? Os decretos autônomos, eles são mais novos aí no nosso ordenamento jurídico. Eles surgiram lá com a emenda constitucional número 32 de 2001, tá? E foram previstos lá na Constituição Federal, também no artigo 84, mas um pouquinho para frente, lá no inciso 6º. Belezinha? E a gente vai ver aqui, né, os decretos autônomos, eles têm ali o seu jeitão próprio, mas eles só podem ser utilizados em duas situações muito específicas, muito pontuais. Tá legal? Muito pontuais, a gente vai detalhá-los aqui à frente. O objetivo dos decretos autônomos não é regulamentar a lei, não é detalhar a lei, tá? A gente vai ver aqui, né, na verdade, quando é expedido um decreto autônomo, é porque não há lei a ser regulamentada, não há lei a ser especificada. Tá bem? Ao lado das duas formas aí de decretos, nós temos os chamados regulamentos autorizados e, de modo mais amplo, né, resoluções, regimentos, deliberações e por aí vai. Tá bem? Então, basicamente, né, para Di Pietro, aqui, ó, nós teríamos o poder normativo, tá? Aqui nós teríamos o poder normativo não regulamentar, não regulamentador, e aqui seria ali o poder regulamentar. Tá bem? Regulamento autorizado, pessoal, vamos dar uma palhinha aqui, na sequência a gente detalha isso aí. Regulamento autorizado são situações em que a lei delega, a lei atribui a um ente administrativo a regulamentação sobre determinado assunto. Tá? Um assunto que inicialmente seria tratado por meio de lei, agora ele será tratado por meio de um ato infralegal. Tá? A gente já vai detalhar isso mais à frente. Isso é muito comum de nós vermos nas agências reguladoras, né? Como, por exemplo, a Anatel. Beleza? E determinadas autoridades, né, e órgãos possuem a prerrogativa de expedir resoluções, regimentos internos, deliberações, tá bem? Inclusive, a própria Constituição Federal vai mencionar ali um dos casos de expedição ali de instruções normativas por autoridades, também para explicitar o conteúdo de leis. Bacana? Tranquilo até aqui? Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar esse bloco. No próximo, nós retornamos a partir de decretos regulamentares.